Existe um sussurro que ecoa pelos corredores do tempo, uma frase tão desoladora quanto intrigante, encontrada em um dos livros mais misteriosos da Bíblia. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essas palavras, à primeira vista, soam como o ápice do desespero, um veredito final de que nada importa. Elas nos confrontam com uma sensação de vazio, questionando o propósito de cada esforço nosso. Mas será que essa é a mensagem real? Seria a Bíblia, um livro que fala sobre propósito e esperança, guardiã de um texto puramente nihilista? Ou haveria uma sabedoria mais profunda escondida por trás desse véu de aparente desesperança? Essa pergunta nos lança em uma jornada investigativa, não apenas sobre um texto antigo, mas sobre a própria condição humana, sobre a busca incessante por significado em um mundo que parece, muitas vezes, indiferente. O livro de Eclesiastes não oferece respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos mergulha em um turbilhão de questionamentos existenciais. O autor, que se identifica como Coelete, ou o pregador, nos convida a seguir seus passos, a observar o mundo debaixo do sol através de seus olhos. Ele testou tudo que a vida poderia oferecer: sabedoria, riqueza, prazeres, grandes realizações, e para cada um desses pilares, sua conclusão foi a mesma. Essa jornada nos força a encarar as grandes questões que, em nossa rotina agitada, muitas vezes evitamos. Qual o real valor do nosso trabalho? Qual o propósito de acumular conhecimento ou bens? Onde encontrar alegria duradoura? O pregador não teme fazer as perguntas difíceis, e sua honestidade brutal é o que torna seu texto tão magneticamente poderoso e, ao mesmo tempo, desconcertante para tantos leitores ao longo dos séculos. Portanto, a questão que devemos responder não é apenas o que é vaidade, mas sim o que o pregador descobriu ao final de sua busca exaustiva. Para desvendar esse enigma, precisamos primeiro entender quem era esse homem. Quem era a mente por trás dessa análise tão penetrante da vida, alguém que teve tudo e ainda assim sentiu o peso do vazio. A identidade desse sábio é a primeira chave do quebra-cabeças. A tradição judaico-cristã identifica o pregador, ou Coelete, como o rei Salomão. Embora o texto não o nomeie diretamente, as descrições se encaixam perfeitamente. Filho de Davi, rei em Jerusalém, possuidor de uma sabedoria, riqueza e poder inigualáveis em sua época. Ele não era um filósofo de poltrona, mas um homem que viveu no auge do que a experiência humana poderia oferecer, um verdadeiro imperador de seu tempo. Imagine o cenário: o reino de Israel em sua era de ouro, sob o comando de um líder cuja fama de sábio e rico se espalhou por todo o mundo antigo. Salomão construiu o templo, palácios magníficos, tinha haréns vastos e uma renda que desafiava a imaginação. Ele era o epítome do sucesso, o homem que, aos olhos de todos, tinha tudo. Era o ápice da realização humana debaixo do som. É precisamente esse contexto que torna suas palavras tão impactantes. A declaração de que tudo é vaidade não vem de alguém que fracassou, de um homem pobre ou amargurado pela falta de oportunidades. Pelo contrário, vem do topo da montanha. É a conclusão de alguém que esgotou todas as possibilidades de felicidade terrena e ainda assim se viu diante de um enigma fundamental sobre o propósito de tudo aquilo. Este livro pertence ao gênero da literatura de sabedoria comum no Antigo Oriente Próximo. No entanto, Eclesiastes se destaca por seu tom crítico e questionador. Enquanto outros textos de sabedoria ofereciam máximas e regras para o sucesso, Coelete testa essas regras contra a dura realidade da vida e expõe suas limitações. Ele não oferece um caminho fácil para a felicidade, mas uma análise honesta e, por vezes, dolorosa. Compreender que o autor fala de um lugar de abundância e não de escassez é vital para a correta interpretação. Ele não está dizendo que o prazer ou a riqueza são ruins em si, mas está questionando seu valor último como fonte de significado. Para entender a profundidade de sua conclusão, precisamos analisar a palavra-chave que ele usa repetidamente. Uma palavra que é frequentemente mal entendida em nossas traduções modernas. A palavra hebraica no centro de todo o livro de Eclesiastes é Evel. Nossas Bíblias a traduzem como vaidade, um termo que em português carrega conotações de futilidade, orgulho ou inutilidade total. No entanto, essa tradução, embora não totalmente incorreta, perde
a riqueza e a nuance poética do original. Entender Evel é a chave para destravar a verdadeira mensagem do pregador, que é muito mais sutil do que parece. Literalmente, Evel significa sopro, vapor ou névoa. Pense na sua respiração num dia frio. Ela é visível, real por um instante, mas logo se dissipa no ar. Ela não é inútil, é um sinal de vida, mas é transitória, fugaz e impossível de agarrar. É algo que está ali, mas que não se pode reter. Essa é a imagem que o autor quer transmitir sobre a vida. Quando Coelete diz que tudo é Evel, ele não está afirmando que a vida é sem valor, mas que ela é efêmera, enigmática e frustrantemente breve. É como tentar segurar fumaça com as mãos. O prazer, a sabedoria, o trabalho, a riqueza, tudo isso é real e pode ser experimentado, mas a sua natureza é passageira. A tentativa de construir um sentido permanente sobre bases tão instáveis é o que ele chama de correr atrás do vento. Essa perspectiva muda radicalmente a nossa leitura. O livro deixa de ser um lamento cínico e se torna uma meditação profunda sobre a transitoriedade. O tom não é de amargura, mas de um realismo aguçado. O pregador é um observador atento da condição humana que aponta para o fato de que a vida, quando vivida apenas debaixo do sol, é uma série de momentos que escapam entre nossos dedos por mais que tentemos controlá-los. Com essa compreensão de Evel como vapor ou sopro, podemos agora revisitar a jornada de Coelete. Ele não estava buscando coisas inúteis, ele estava buscando algo sólido e permanente em um mundo que, por sua própria natureza, é fluido e passageiro. A sua grande experiência de vida foi uma tentativa sistemática de encontrar algo que não fosse Evel, algo que finalmente pudesse satisfazer a busca humana por um propósito duradouro. A investigação de Coelete foi metódica e abrangente, uma série de experiências existenciais para testar as fontes de significado disponíveis ao homem. Primeiro, ele mergulhou de cabeça no prazer. Ele não se negou nada que os seus olhos desejaram, acumulando para si jardins, casas, servos, ouro, prata e entretenimento de todos os tipos. Ele viveu a vida do luxo. Sua conclusão sobre essa busca. Olhei para todas as obras que minhas mãos fizeram, e eis que tudo era Evel, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O prazer era real, mas momentâneo. A alegria que ele proporcionava se dissipava tão rapidamente quanto a névoa da manhã, deixando para trás um sentimento de vazio, exigindo sempre uma nova dose de estímulo para se manter. Em seguida, ele se voltou para o trabalho e as grandes realizações. Ele se dedicou a projetos de construção, à agricultura, à administração de suas vastas posses. Ele se tornou um homem de ação, buscando propósito no legado, naquilo que poderia construir e deixar para trás. Ele encontrou satisfação em seu trabalho, mas essa satisfação também se revelou frágil. A quem ele deixaria tudo aquilo? Talvez a um tolo que desperdiçaria tudo. Desiludido com o prazer e com as obras, ele se voltou para a maior de todas as buscas humanas, a sabedoria. Ele se aplicou a conhecer o conhecimento e a entender a loucura. Como o homem mais sábio de seu tempo, ele explorou os limites da compreensão humana. Mas essa busca também o levou a uma conclusão dolorosa. Na muita sabedoria, há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. A sabedoria apenas revelou mais claramente a natureza quebrada e enigmática do mundo. Em cada um desses caminhos, o resultado foi o mesmo: Evel. Prazer, trabalho, sabedoria. Nenhum deles por si só podia fornecer a base sólida para uma vida com significado duradouro. Cada um era como uma miragem no deserto, prometendo água e entregando apenas areia. E por trás de todas essas buscas frustradas, uma sombra inescapável pairava, dando a tudo um tom ainda mais sombrio e transitório. A grande sombra que se projeta sobre cada página de Eclesiastes é a da mortalidade. É a consciência da morte que serve como o grande equalizador. O fator que, na análise de Kohelet, parece nivelar todas as conquistas humanas ao pó. Ele observa, com uma honestidade desconcertante, que o mesmo destino aguarda todos: o sábio e o tolo, o rico e o pobre, o justo e o ímpio.
Até mesmo o destino do homem e do animal parece ser o mesmo. Essa constatação é o que transforma muitas das buscas da vida em Evel. De que adianta acumular uma sabedoria imensa se a memória do sábio se apaga da mesma forma que a do insensato? Qual é o proveito de trabalhar arduamente e juntar grandes riquezas se, no final, tudo deve ser deixado para trás, talvez nas mãos de alguém que não fez por merecer? A morte parece anular o significado de tudo o que se faz debaixo do sol. Esta não é uma glorificação da morte ou um mergulho no desespero. É um confronto direto e sem rodeios com a finitude humana. O pregador está nos forçando a olhar para o fato de que somos criaturas limitadas pelo tempo. Nossas vidas são um sopro, um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ignorar essa realidade para ele é viver em uma ilusão, construindo castelos de areia na beira de um mar que inevitavelmente subirá. Essa perspectiva pode parecer sombria, mas ela é essencial para a sabedoria que o livro quer transmitir. Ao nos despir da arrogância de que podemos controlar nosso destino ou construir um legado imortal por nossas próprias forças, Eclesiastes nos prepara para encontrar o significado em um lugar completamente diferente. Ele demole nossas falsas seguranças para que possamos construir sobre um fundamento mais sólido. A questão que surge naturalmente dessa meditação sobre a morte é avassaladora. Se tudo termina no pó, se a morte é o fim de tudo, então existe alguma maneira de viver que não seja Evel? Se a transitoriedade e mortalidade são as regras do jogo, como se pode encontrar alegria e propósitos genuínos? Surpreendentemente, é no meio dessa paisagem aparentemente desoladora que Qoheleth aponta para um paradoxo luminoso. Justamente quando pensamos que o pregador nos levará a um abismo de niilismo, ele executa uma virada surpreendente. Após detalhar a futilidade de buscar um propósito último nas coisas terrenas, ele repetidamente nos aconselha a desfrutar da vida. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Ele afirma. Este é o paradoxo central de Eclesiastes. Isso não é um retorno ao hedonismo que ele já havia descartado. A diferença crucial está na fonte e na atitude. Antes ele buscava o prazer como um fim em si mesmo, como a fonte do significado. Agora ele o apresenta como um dom de Deus. A alegria não está na coisa em si, na comida, na bebida, no trabalho, mas em recebê-la com gratidão como um presente de um Criador benevolente aqui e agora. A sabedoria de Qoheleth reside em deslocar nossa busca. Em vez de tentar encontrar um significado permanente nas coisas passageiras, somos chamados a encontrar alegria nos momentos passageiros, reconhecendo sua origem divina. É um invite para viver plenamente no presente, para saborear as pequenas e simples dádivas da existência sem o peso de fazer delas o fundamento de nossa identidade ou de nossa esperança eterna. É uma filosofia de vida profundamente libertadora. Ela nos livra da pressão de alcançar algo monumental para que nossa vida valha a pena. O significado não está em uma grande conquista futura, mas na capacidade de ver a mão de Deus e de sentir alegria nas atividades cotidianas. É uma chamada para a atenção plena, para a gratidão e para a aceitação da natureza Evel da vida, sem que isso nos roube a capacidade de nos alegrar. Portanto, a vida debaixo do sol é um paradoxo. É transitória e, ainda assim, pode ser preenchida com uma alegria genuína. É um vapor que podemos desfrutar mesmo não podendo retê-lo. Entretanto, esta aceitação não resolve todos os enigmas. Qoheleth observa outro aspecto do mundo que desafia qualquer senso de ordem e propósito, uma desordem que nem mesmo a sabedoria ou o prazer podem consertar. A observação atenta de Prerador não se limita à natureza efêmera da vida. Ele também se depara com um problema moral profundo, a desconcertante prevalência da injustiça. Ele olha para o mundo debaixo do sol e vê uma realidade que contradiz as expectativas de uma ordem moral perfeita. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia perversidade. Ele lamenta. Essa é uma das formas mais dolorosas de Revel.
Ele testemunha os ímpios vivendo vidas longas e prósperas, enquanto os justos sofrem e são esquecidos. Essa observação desafia diretamente a teologia simplista de que o bem é sempre recompensado e o mal é sempre punido nesta vida. A experiência humana, como Coelho honestamente admite, muitas vezes mostra o contrário, criando um enigma moral que a sabedoria humana não consegue resolver. A honestidade do livro é brutal. Ele não tenta oferecer explicações fáceis ou justificar a desordem do mundo. Ele a apresenta como ela é, uma fonte de perplexidade e angústia. Essa franqueza é o que torna Eclesiastes tão relevante para nós hoje. Nós também olhamos ao redor e vemos corrupção, sofrimento imerecido e a prosperidade daqueles que agem sem escrúpulos. A sensação de que algo está errado no mundo ecoa fortemente em nós. Diante desse caos moral, Coelho não perde a fé, mas a reposiciona. Ele conclui que, embora a justiça pareça ausente debaixo do sol, haverá um tempo em que Deus julgará o justo e o ímpio. O juízo final é a única coisa que pode dar sentido à desordem presente. A justiça de Deus opera numa escala de tempo e com uma sabedoria que estão além da nossa compreensão imediata. Essa percepção da injustiça e a confiança num juízo futuro mostram os limites da perspectiva puramente terrena. Coelho está nos mostrando que, para encontrar sentido, precisamos olhar para além do horizonte visível. Essa honestidade sobre as complexidades da vida conecta sua jornada à de outras figuras bíblicas que também lutaram com essas mesmas questões, revelando um padrão na forma como as Escrituras abordam os mistérios da existência. Eclesiastes não existe num vácuo. Ele dialoga com outros livros de sabedoria da Bíblia, como Provérbios e Jó. Enquanto Provérbios oferece princípios gerais e otimistas para uma vida bem-sucedida, o sábio herdará honras, Eclesiastes funciona como um teste de estresse para esses princípios. Ele os coloca à prova no laboratório da vida real e conclui que, embora geralmente verdadeiros, existem muitas e dolorosas exceções. Jó, por sua vez, aborda a questão da justiça de uma perspectiva pessoal e intensa, o sofrimento de um homem justo. Coelho amplia essa questão para uma observação universal sobre a desordem do mundo. Ambos os livros chegam a uma conclusão semelhante. A sabedoria e os caminhos de Deus são, em última análise, insondáveis para a mente humana. Tentar encaixar Deus nas nossas caixas de lógica e justiça é uma tarefa fadada ao fracasso. Ao estudarmos os personagens bíblicos e suas vidas, percebemos que a fé raramente é um caminho linear e simples. A jornada de Salomão, o autor presumido, reflete essa complexidade. Ele tinha toda a sabedoria do mundo, mas isso o levou à angústia. A vida de Jó mostra que a retidão não é garantia contra o sofrimento. Essas narrativas nos ensinam que a fé madura não é ter todas as respostas, mas confiar em Deus em meio às perguntas. A Bíblia, em sua sabedoria, nos apresenta esse espectro completo da experiência humana. Ela não foge das dúvidas, das injustiças e dos mistérios da existência. Eclesiastes é talvez o exemplo mais claro dessa honestidade intelectual e espiritual. Ele nos dá permissão para lutar com as grandes questões, para admitir que nem tudo faz sentido do nosso ponto de vista limitado. Esse admitir os limites da sabedoria humana é crucial. Ela nos humilha e nos prepara para buscar respostas em uma fonte superior. Coelho, ao exaustir todas as vias de investigação debaixo do sol, nos força a fazer uma pergunta implícita. E se a resposta não estiver debaixo do sol? E se a clave do enigma da vida estiver em olhar para uma realidade que transcende o nosso mundo visível e passageiro? A frase "debaixo do sol" aparece quase 30 vezes em Eclesiastes e é absolutamente fundamental para entender o livro. Ela funciona como um delimitador, definindo o escopo da investigação de Coelho. Ele está deliberadamente analisando a vida a partir de uma perspectiva puramente terrena, como se este mundo fosse tudo o que existe. É um experimento de pensamento. Se não há nada além do que vemos, qual é o sentido de tudo? Sua conclusão de que tudo é revel é a resposta honesta a essa pergunta dentro desse sistema fechado. Se a vida é apenas o que acontece entre o nascimento e a morte, sem qualquer dimensão transcendental, então ela é de fato um vapor sem propósito último.
As alegrias são reais, mas fugazes. As realizações são gratificantes, mas temporárias. E a morte apaga tudo no final, tornando a busca por significado permanente fútil. Mas essa perspectiva limitada não é a última palavra da Bíblia. O Novo Testamento retoma essa sensação de futilidade, mas a insere numa narrativa maior de redenção. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, escreve que a criação foi sujeita à futilidade, uma palavra grega com um significado muito próximo de revel. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de ser liberta. E essa conexão é profunda. Eclesiastes diagnostica a doença com precisão cirúrgica. A vida por si só é revel. O Novo Testamento oferece a cura, a esperança da ressurreição e da nova criação através de Cristo. Jesus fala de uma vida eterna que não é apenas longa, mas de uma qualidade diferente. Uma vida que não está mais debaixo do sol, mas na presença de Deus, transcendendo a mortalidade e a transitoriedade. Então, Eclesiastes desempenha um papel crucial na revelação bíblica. Ele cria em nós uma sede por algo mais. Ao nos mostrar de forma conclusiva que o sentido não pode ser encontrado aqui, ele nos prepara para buscar em outro lugar. Ele ara o solo duro do nosso orgulho e autossuficiência, tornando-nos receptivos à promessa de uma esperança que não se desvai como a névoa da manhã. Uma maneira fascinante de equilibrar a perspectiva de Eclesiastes é colocá-lo ao lado de outro livro tradicionalmente atribuído a Salomão, o Cântico dos Cânticos. Se Eclesiastes é a análise filosófica e por vezes sombria da transitoriedade da vida, Cânticos é a celebração poética e apaixonada de um de seus aspectos mais belos e intensos, o amor romântico. Os dois livros juntos oferecem uma visão mais completa da sabedoria bíblica. Enquanto Coelho declara que tudo debaixo do sol é revel, o poeta de Cânticos mergulha em uma experiência terrena, o amor, entre um homem e uma mulher, e a descreve com uma linguagem que a eleva a algo quase divino. O amor é apresentado como forte como a morte, uma chama do Senhor que nem muitas águas podem apagar. É um vislumbre de eternidade dentro do tempo, uma experiência de profundo significado. Essa justaposição é notável. O mesmo autor, pela tradição, que nos adverte sobre a natureza fugaz de tudo, também nos mostra que, dentro dessa fugacidade, existem experiências de uma beleza e poder extraordinários. Isso impede que interpretemos Eclesiastes de uma forma puramente pessimista. A vida pode ser revel, mas não é desprovida de momentos de profunda e real conexão que refletem algo do próprio Criador. O amor em Cânticos, portanto, serve como um contraponto. Ele é um exemplo daquele dom de Deus que Coelho nos encoraja a desfrutar. É o lembrete de que, embora a estrutura geral da vida seja transitória, os momentos de amor, de alegria e de beleza vividos dentro dela têm um valor intrínseco imenso. Eles são as flores que crescem em um campo onde a névoa da manhã logo se dissipará. Isso nos ensina a viver no paradoxo. Reconhecer a natureza efêmera da existência sem cair no cinismo e celebrar as alegrias da vida sem idolatrá-las como nossa fonte última de esperança. É um equilíbrio delicado que exige sabedoria. E essa mesma sabedoria, expressa há milhares de anos, encontra um eco surpreendente nos dilemas e ansiedades que enfrentamos em nosso mundo moderno, especialmente em nossa era digital. Se Coelho vivesse hoje, ele talvez não escrevesse sobre construir palácios, mas sobre construir impérios digitais. A busca incessante por seguidores, a caça por curtidas, a curadoria de uma imagem online perfeita, tudo isso pode ser visto como uma versão moderna de correr atrás do vento. É a tentativa de agarrar algo tão substancial quanto a névoa, de encontrar validação em algo que pode desaparecer com a mudança de um algoritmo. A nossa cultura do scroll infinito é um retrato perfeito do revel. Passamos horas consumindo conteúdo que é esquecido segundos depois, em um ciclo de estímulo constante que raramente nos nutre ou satisfaz de forma duradoura. A sabedoria de Eclesiastes nos convida a parar de correr atrás da grande quantidade de conteúdo e nos perguntar o que realmente importa. E depois de nos guiar por todos os becos sem saída, ele finalmente aponta para a única estrada que, segundo ele, leva a um destino com significado real. Após 12 capítulos de observação, experimentação e reflexão profunda, o pregador chega à sua grande conclusão. O epílogo do livro sintetiza toda a sua jornada em uma única e poderosa declaração.
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Essa não é uma resposta simples, mas o ponto de convergência de toda a sua investigação. Se a busca por significado dentro do sistema fechado, debaixo do sol, leva a um beco sem saída chamado revel, então a única alternativa racional é buscar o significado fora desse sistema, em uma realidade transcendental. A ordem de temer a Deus, de guardar seus mandamentos, reorienta toda a perspectiva. O propósito da vida não é algo a ser encontrado nas coisas criadas, prazer, trabalho, sabedoria, mas sim a ser recebido através de um relacionamento com o Criador. O significado não é uma conquista humana, mas uma doa divina que estrutura a nossa existência e nos dá um norte em meio à névoa da transitoriedade. Isso transforma a maneira como vemos tudo o que foi dito antes. Os prazeres simples, como comer e beber, agora podem ser desfrutados não como uma escapa do vazio,